Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Hoje, antes de a gente começar o nosso vídeo, eu quero pedir para que você dê um joinha nesse canal, para que você se inscreva, compartilhe ele com outras pessoas, para que mais gente tenha acesso à informação de qualidade sobre transtornos do neurodesenvolvimento e outras questões neurodivergentes. Hoje o assunto é TDAH. Ele aparece do nada na vida da pessoa? Então, assim, é bem comum quando eu falo para as pessoas: eu descobri, recebi o diagnóstico de TDAH aos 40 anos. E é bem comum as pessoas falando: eu também tenho isso. Eu também sou TDAH. Porque eu também esqueço aquilo. Porque eu também esqueço aquilo lá. Depois que eu virei mãe. Então vamos lá, vamos começar com calma. É fato que quando a gente é mais novo, a nossa memória ela é muito melhor. Ela funciona de uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Por quê? Porque a gente não tem tantas preocupações como a gente vai ter depois que a gente se torna mãe. Sim, depois que a gente se torna mãe, a questão da memória ela vai ficar um pouco prejudicada, com certeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sobrecarga mental ela aumenta muito. Então a gente vai ter responsabilidades que antes a gente não tinha. Responsabilidades muito pequenas, que parecem insignificantes para quem não tem um filho. Por exemplo, cortar a unha de uma criança, está na hora de cortar a unha? Marquei a consulta? Está na época de levar para vacina? Tem cueca, tem calcinha, está precisando de uma agenda? Esqueci do horário da reunião na escola? Então são muitos compromissos, tanto fora de casa quanto dentro de casa, relacionados a uma pessoa que não é você. Então você tinha suas responsabilidades só. E agora você não tem mais só as suas. Você tem as suas e a do seu filho. E aí entra uma questão muito complexa mesmo, porque a gente vai, quando o nosso cérebro está ocupado com milhares de coisas, esquecer de algumas coisas neste percurso. E ok, tá? Isso é natural. Outro ponto que agrava muito a falta de memória dos adultos, principalmente dos adultos com filhos, e aí se a gente tiver adultos com filhos com sobrecargas, sejam de saúde ou sejam psicológicas, né? Outras questões ali, saúde mental ou física, na verdade, o que acontece? A gente dorme menos, a gente dorme mal. Então, dormindo mal, nosso corpo descansa menos, nossa cabeça funciona menos. Então, essas questões, sim, elas pioram com a chegada dos filhos, com a maternidade. Principalmente se a gente está falando de maternidade sem rede de apoio. Mas esses pontos de você esquecer, às vezes, uma coisa, tipo, fui pegar uma coisa e parei na porta da geladeira pensando, o que eu vim pegar mesmo? Uma vez ou outra isso acontecer no seu dia. Ou você esquecer, às vezes, do horário de um medicamento, né? Você esquecer de uma consulta. Isso acontecer não sempre não faz de você uma pessoa com TDAH. Não significa que você agora adquiriu o TDAH, eu também sou TDAH. Não, gente. Então tomem muito cuidado quando alguém diz pra vocês, eu sou TDAH, e você diz, acho que eu também sou. Por quê? Porque o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele não aparece só depois que você tem filhos. Ele esteve presente na sua vida a vida toda. Ele começa lá na infância. Por isso que ele é enquadrado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Mas aí você vai me dizer assim, tá, Kelly, mas você só foi diagnosticada com 40 anos. E você já contou em outro vídeo que você foi procurar um médico por conta da falta de memória, que estava muito grave e você achou que você estava com Alzheimer. Sim, eu fui, mas eu sei que o TDAH ele não começou nesta época da minha vida. Eu sempre tive muitas questões de esquecimento, muitas questões de insônia. Por quê? Porque meu cérebro não parava de funcionar, isso mesmo antes de ter filhos. Então era aquela pessoa que vou dormir super tarde porque eu acho que eu tô perdendo tempo se eu dormir. Essa a sensação que eu tinha. Hoje eu tenho uma consciência um pouco maior. Ainda tenho a sensação, né, de que quanto mais eu durmo, menos eu faço coisas, menos eu produzo.
E aí, na verdade, é um engano, porque a gente tem que descansar, o nosso corpo precisa de um descanso. Mas, o que acontece? Antes, eu tinha todos esses sinais desde a minha infância. Quando eu faço a minha anamnese, eu percebo que eu sempre fui uma criança muito hiperativa, ou uma criança muito desatenta. Eu tenho as duas questões, tanto a desatenção quanto a hiperatividade. Mas eu era uma criança muito desatenta quando o assunto não me interessava. Então, era muito fácil de eu estar ali e minha cabeça tá em outro lugar, eu tava pensando em outras coisas, criando outras histórias na minha cabeça. E várias questões, assim, eu lembro que eu era criança, que sempre estava, né, machucada, porque eu não parava, eu lembro muito bem disso. Meus pais, se você perguntar, vão dizer, nunca parava, parecia, eles até falavam, parecia um piá, porque só vivia na rua, só vivia correndo, só vivia, né? Não tô dizendo que todas as crianças que têm esse perfil vão ter o diagnóstico de TDAH. Mas aí eu fui crescendo, né? Fui passando pela adolescência, pela juventude, e eu sempre tive muitos sinais. Só que eles eram sinais que eu não... eu achava que era da minha personalidade, eu não achava que isso era um problema, no sentido de não notar que eles atrapalhavam, sim, a minha vida diária. Eu não notava que muitas das minhas condutas eram muito abruptas ou eram muito... Eu tinha tudo imediatismo, tudo tinha que, né, ser rápido, tá muito ágil, sempre num tempo que não era o... Se não tivesse no meu tempo, se as pessoas não tivessem no meu tempo, aquilo já era muito difícil para mim. Então, eu sempre tive os sinais. Só que o que acontece? Realmente, quando você se torna mãe e você tem uma demanda muito maior, estes acontecimentos se tornam mais frequentes. E aí vão te trazendo muitos prejuízos. Então, assim, eu já tinha muitos prejuízos na parte de memória, muitos. Tem várias passagens que eu posso contar depois pra vocês, de, por exemplo, vou viajar e esqueço a passagem. Vou para não sei aonde, esqueço a chave. Vou fazer não sei o que, esqueci da carteira de identidade. Então, várias vezes, assim. Tive muitos problemas com essas questões de memória. Muitas questões na parte de relacionamento, por ser uma pessoa muito direta mesmo, e muito sincera, isso acaba trazendo prejuízos, né? Porque eu não fico fazendo esses rodeios muitas vezes, e isso é ruim. Hoje eu sei que é ruim, porque muitas pessoas, né, não entendem. Você às vezes não sabe se colocar, porque você é muito... não pensa, você age. Então, isso é ruim. Mas depois da maternidade, essa questão de tempo ficou muito mais escasso. Então, começaram a acontecer muitas coisas piores, principalmente na memória, principalmente nessa coisa de esquecer, ter muitas demandas e aí exigir muito de mim e eu não dar conta. Então, isso é uma mentira, tá, gente? Quando dizem, o TDAH aparece em qualquer fase da vida. Não, o TDAH, ele não vai aparecer em qualquer fase da vida. Ele vai aparecer lá na infância. Claro que muitas vezes, por exemplo, você vai dizer, mas que idade na infância? Porque a criança, geralmente, ela vai passar por toda uma avaliação de TDAH depois dos 6 anos. Ela vem acompanhando antes, o neuro vai observando, o pediatra vai observando, mas para fechar um diagnóstico mesmo, depois dos 7. Por quê? Porque é justamente ali, quando entra na escola, que as demandas são maiores e que vão pedindo mais dessa criança. Então, aí começam a aparecer mais sinais, mais dificuldades e atrapalhar na rotina da pessoa, né? Da criança ou da pessoa adulta. Então, é um mito, tá? É mentira de que o TDAH aparece em qualquer fase da vida. Não, ele não aparece em qualquer fase da vida. O TDAH, ele aparece já lá na sua infância e ele vem com você. Você pode aprender a se adaptar, você pode aprender a mascarar algumas coisas, mas ele vai te trazendo prejuízos. E muitas vezes a gente fala do masking no autismo, mas dentro do TDAH também a gente tem a questão de você esconder essas características que você encara como características, né, que são um defeito seu, e aí para ninguém ver, para ninguém perceber, você faz o surreal, assim. Mas elas estão ali, elas vão te causando prejuízos
no dia a dia, nos seus relacionamentos, na parte do trabalho e na parte familiar também. Então, era essa a resposta do nosso vídeo de hoje. Um vídeo mais curtinho, e mesmo sendo curtinho, você vai ter tempo de dar um like nele, você vai ter um tempo de compartilhar ele com as outras pessoas e contar pra mim aqui se você recebeu esse diagnóstico tardio, como que foi, né? Se foi um choque pra você, se você encarou de uma boa, como que tá sendo. Então é isso, gente, ó, um beijo grande, obrigado por acompanhar aqui o canal e até o próximo vídeo.